Domingo, dia 25 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos começando a última semana de maio. Vejam só que coisa, hein? Já entramos no meio do ano. Um ano que está demorando para acabar, né? A gente quer esticar o tempo, evidentemente. Ninguém quer ficar idoso. Nós não somos idosos, somos experientes. Somos aquele posto avançado no marco zero do conhecimento, não é isso? Mas a política faz com que nós desejamos encerrar esse um ano e pouco que falta para aquele camarada pular fora. Mas como eles não sabem o que fazer para ganhar notoriedade, eis que o PT resolveu aí criar uma sanha, eu vou chamar de sanha, de elevar o nome da mulher do Inácio ao palco de disputa política. Na verdade, eles não caem na real de que não existe a mínima chance daquela pessoa se dar bem politicamente. Se dar bem no sentido honesto da palavra, não é? Verdade é, minha gente, que o PT lançou então na última quinta-feira uma campanha em defesa da mulher do Inácio, após as críticas que ela sofreu por conta do comentário sobre o TikTok durante aquele jantar com o presidente da China, Xi Jinping. Né? Ela disse o seguinte: eu tenho plena liberdade de falar o que eu quero, ninguém vai me calar. Em outras palavras, foi isso que ela disse, né? Olha, a campanha que o PT lançou foi a seguinte: eu estou com Janja, sou obrigado a falar o nome, eu estou com Janja, né? E foi divulgado, como eu disse, na última quinta-feira no Instagram e no X que eles tentaram tirar do ar, que eles querem censurar, né? Horas. E eles acreditavam que essa campanha ia bombar o nome dela nas redes, mas caíram do cavalo. Foi um tombo de testa na calçada. Não houve engajamento algum. Vocês estão vendo aí a imagem, né? E de quinta-feira até ontem à noite, a hashtag com o nome dela teve menos de 100 postagens no Instagram e ficou fora dos trending topics lá no X. Ou seja, não houve comentários. Somente quem viu foram os militantes, mas ninguém. De quinta, sexta, sábado à noite, 30 mil visualizações. Esse foi o tanto, sendo que cada um deles devem ter assistido umas 4, 5 vezes para dar 30 mil. Claro, a repercussão foi muito negativa. Foi muito ruim, principalmente depois da gafe vazada pela imprensa, vazada aí pelo UOL, que constrangeu ninguém mais, ninguém menos que Xi Jinping, além da diplomacia brasileira. Mas, segundo o PT, a primeira-dama tem que se posicionar com firmeza por um ambiente digital mais seguro, especialmente para as mulheres e crianças. Ainda estão nessa lenga-lenga de colocar mulher como um ser frágil, né? Um ser quebrável aos olhos dos homens. Basta olhar que ela quebra. Não confundam isto com violência doméstica. Isto é um outro caso. Quem comete violência doméstica contra a mulher, me desculpe o termo, é bandido. Porque você tem N maneiras de discordar, de se contrariar, de brigar, mas nunca partir para a violência. Mas não é por isso que vai usar isto politicamente como ela quer fazer. Estou lutando pelas mulheres, pelas crianças. Quem tem que lutar pelas crianças é o marido dela.
fazer campanhas, projetos de leis para favorecer a educação infantil, para não deixar faltar merenda escolar em escolas, para propiciar segurança alimentar, educacional e familiar. É isso que ela precisa defender. Só que, na verdade mesmo, minha gente, é que o PT e a esquerda, isso em geral, tem debatido mesmo a possível candidatura de Michele Bolsonaro, a nossa ainda primeira-dama. Isto como uma alternativa a Jair Bolsonaro, caso ele realmente não consiga reverter sua inelegibilidade. E que o tempo vai dizer se vai conseguir ou não. O jogo ainda está em andamento. Mas preste atenção nesse vídeo que eu vou pôr agora. É um vídeo aí de 4 minutos, mas que, feito por quem fez e debatido onde foi debatida, dá para se perceber como a própria imprensa consorciada está, mesmo contra a vontade, tendo que cair na real. Preste atenção. Há um consenso dentro da política, né, de que, enfim, Jair Bolsonaro vai ter que escolher um nome, né? E aí tem vários aliados que tentam, de alguma maneira, sensibilizá-lo a cedo escolher esse nome, até para poder viabilizar, eventualmente, Tarcísio, né? Mas ele está lá muito irredutível. Eu não tenho essa segurança de que o Bolsonaro quer viabilizar o Tarcísio. Não, ele não quer. Os aliados estão querendo convencer. Mas ele definitivamente sinaliza que não. E que ele quer um nome Bolsonaro na urna. E aí eu fui conversando com uma turma próxima do PL, de que ganhou muita força depois da cirurgia o nome da Michele. Isso porque ela conseguiu pacificar a relação com Carlos Bolsonaro. Inclusive, Carlos tem feito elogios públicos à Michele, de que ela é uma leoa ali cuidando do pai. E o próprio Jair, quando é perguntado sobre ela, quando antes tinha um certo repúdio ao nome dela, agora já fala, ela tá bem, tal. E o que mostra muito essa força é a demissão de Fábio Van Garten. Que, segundo esses interlocutores com quem eu falei, aponta que, com essa demissão, mostra que, inclusive, o apelo de Silas Malafaia não foi suficiente para sensibilizar nem um pouco o Bolsonaro. Ou seja... Eu acho muito importante você trazer isso, porque, de fato, de maneira recorrente, o nome de Michele vem como se ela estivesse sendo forjada. Eu acho que, dentro do PL, o nome da Michele é um nome mais bem visto do que dentro... Não, do que o do Tarcísio é possível, eu não posso dizer com certeza porque eu não tenho essa apuração, mas a Michele vai melhor dentro do PL do que dentro do clã bolsonarista. Eu tive com o Bolsonaro em algumas oportunidades e ele é elogioso a Michele, elogioso politicamente, claro, porque pessoalmente ele é elogioso a ela de qualquer maneira, mas o Bolsonaro nunca me passou a impressão, desses momentos em que eu tive com ele, de que Michele iria para um voo nacional. Acho que o lugar que ele pensa para Michele continua sendo o Senado. E que vem mais de fora para dentro esse anseio de ser Michele. Mas eu concordo com você que ela demonstra força, e aí não necessariamente uma força para ser essa candidata, para levar o nome de Bolsonaro em 2026, quando ela consegue demitir o Fábio Weingarten. Fábio Weingarten é um assessor de imprensa, de comunicação, / advogado, / estrategista, que sempre foi leal a Bolsonaro. A Michele é, de fato, um player político importante. Muito mais do que a Janja, por mais que tenha esses episódios. Porque a Michele tem inserção no PL, tem muita gente, de fato, que acredita, tem pesquisa de opinião mostrando isso. E ela vai concorrer, no mínimo, ao Senado. A Janja não vai concorrer a nada. Pode pensar o que quiserem, mas não vai concorrer a nada. Por que você tem essa certeza? Absoluta, porque na verdade, o poder da Janja é ser a primeira-dama do Lula. É isso que lhe dá o poder. A Michele não. A Michele está fazendo política há uns 4 anos nas igrejas. Eu fui visitar a igreja evangélica disso. Ela está fazendo, não vou fazer nenhum juízo de valor, e fazendo com apoio. A Janja não está fazendo nenhuma política com apoio popular de massa. Eu vou me deter na análise sobre a força da primeira-dama, da ex-primeira-dama, da Michele Bolsonaro, porque eu acho que é muito sintomático quando a rainha de copas emerge na figura da Michele, né? E não é uma vez só, assim, em momentos muito importantes, eu diria, a rainha de copas emerge. Por que eu estou usando essa figura, né? Estou falando ali da rainha do cortem a cabeça, né? Quando a Michele sente que é algo relacionado ao patrimônio que é dela e que são coisas muito pessoais que ela preza, então, é a imagem de proba, a imagem de libada, a imagem de uma mulher pura. E quando trata da família, que ela não consegue defender, a família materna, né, a família dela, não a que está junto do Bolsonaro, né, a família, né,
a mãe, a avó e tal, são pessoas de um passado muito difícil, muito complicado, né? Ela traz esse testemunho, e é a palavra que eu vou usar mesmo, na chave da fé. Então, assim, eu vejo a Michelle Bolsonaro trabalhando para a política, pela política, e sendo vista com potencial pela política há muito tempo. Ela tem episódios, a ex-primeira-dama, de muito ímpeto. E eu acho ela extremamente hábil no palanque. Eu queria acho falar a Michelle isso. Bolsonaro, de todas as opções do clã, a de maior potencial eleitoral, sem sombra de dúvida. Pois é inacreditável como até as blogueiras, né, da imprensa aí consorciada, as blogueiras contratadas para passar pano ao atual desgoverno, não conseguem mais esconder o desastre do atual comando e as estripulias da mulher do Inácio. Eles sabem que essa tentativa que o PT está procurando de elevar o nome dela a uma condição política é inviável. Primeiro porque não tem competência, não tem habilidade, né? A figura não ajuda. E por último, claro, nem se compara a Michelle Bolsonaro, né? Nem se compara em todos os sentidos, em todos, principalmente politicamente. Como diz aí os debatedores, Michelle vem fazendo campanha há muito tempo, vem sendo preparada pelo mito, né? E o próprio PL reconhece sua força, principalmente com relação às mulheres e ao público evangélico. Então, a chance do PT nesse sentido é mínima. Aliás, a chance do PT em todos os sentidos é praticamente zero de que passará de 2026. 2026 será a sacramentação da morte política desse partido. Essa é que é a verdade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, hoje lendo aí um artigo do jornalista Paulo Briguet, lá na coluna da Gazeta do Povo, que eu aconselho a vocês procurarem, achei muito interessante o que ele escreveu. Foi um belo artigo sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Segundo ele, esse julgamento está sendo realizado de forma muito atabalhoada, é uma farsa judicial, a maior farsa judicial do Brasil. Terá isto como resultado não apenas a prisão de Jair Bolsonaro, que eles querem decretar, uma prisão perpétua, porque, de acordo com eles, seria 40 anos de prisão, é uma prisão perpétua. E, consequentemente, sua morte civil e de vida. Mas uma morte política da maior liderança dos últimos 50 anos, pelo menos. Pelo menos. Como também, evidentemente, a consolidação definitiva do regime PT-STF. Uma ditadura pseudo-democrática de molde socialista e inspiração russo-chinesa, com que a esquerda aí pretende continuar comandando e saqueando o Brasil nas próximas décadas. Como eu disse, é um artigo do Paulo Briguet. Prender Bolsonaro e deixá-lo morrer na prisão é a etapa decisiva do golpe socialista de 2022, realizado em conjunto pelo Fórum de São Paulo, o movimento globalista e as elites políticas brasileiras, com o apoio da mídia corrupta e do nosso judiciário comprometido com o erro. Não se enganem, o destino de Bolsonaro será o mesmo dos reféns de 8 de janeiro. Esse será o nosso destino. Quando o ex-presidente entrar pela porta de uma cela, o Estado censor tornar-se-á o cárcere do Brasil, que permanece do lado de fora. Ninguém pode esquecer que após os pleitos de outubro de 2022, marcadas por censura, desinformação e perseguição de adversários políticos, além das suspeitas geradas por um sistema eleitoral inauditável, Bolsonaro discutiu a aplicação do artigo 136, que trata do estado de defesa,
mediante aprovação do Congresso Nacional. E o artigo 142, que trata da instauração da garantia da lei e da ordem, que são crises institucionais. Como uma discussão de artigos constitucionais pode ser considerado um crime? É o que pergunta o colunista e eu concordo com o que ele disse. Ademais, toda a peça acusatória contra Jair Bolsonaro é baseada em testemunhos frágeis e que agora estão sendo desmascarados, como pudemos ver no decorrer dessa semana que se encerrou ontem. A se basear nos testemunhos dos 3 ex-comandantes das Forças Armadas, o nosso presidente Jair Bolsonaro e seus aliados deveriam ser considerados inocentes. Simples assim. Infelizmente, para a tal primeira turma do Supremo, ou a turma da degola, né? Vocês se lembram, né? Desse gesto. O que vai pesar mais é o testemunho do brigadeiro Batista Júnior. Ele que confirmou essa semana que houve uma reunião dos comandantes das Forças Armadas com o Jair Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada, depois do segundo turno, e que testemunhou o planejamento de uma ruptura institucional. Essa foi a palavra que ele usou, uma pouca vergonha. Ruptura institucional. Né? Que ele preferiu não denunciar. Ora, então ele prevaricou, então ele deu para trás. Mesmo tendo ocorrido apenas uma discussão, uma conversa sobre uma operação de garantia da lei e da ordem ou implementação de um estado de defesa, ambos garantidos na Constituição Federal. O pior de tudo é que ele não soube dizer se o ex-ministro da Justiça Anderson Torres participou da tal reunião do golpe, mas afirmou que Mauro Cid, ex-comandante de ordens de Jair Bolsonaro, não estava no encontro. Além disto, ele se destruiu. Por conta própria, ele se destruiu como uma testemunha, ao afirmar que não chegou a ver a tal minuta do golpe, porque se retirou da reunião antes. O brigadeiro contou que decidiu ir embora porque não compactuava com nada daquilo. Engraçado, ele foi embora mesmo sem saber exatamente o que era aquilo, porque ele se retirou. Ele não leu a minuta do golpe. Porque, como ele sabe o que estava escrito? É uma mentira sem tamanho. E esse documento nunca foi apresentado a ninguém. Então, verdade é, meus amigos, que é o seguinte. Este é o estágio onde se encontra toda a artimanha do sistema, nesse momento, né, para sacramentar esse papel que estão propondo aí contra a nossa nação, né, contra os conservadores. Porém, contudo, todavia, eu penso também que é justamente por isso que as reações internacionais começaram a surgir. E nesse caso, eu acredito que antes tarde do que nunca, pois certamente agora a reação deverá vir com a força necessária de quem sabe que não se pode titubear diante a pré-venezualização do Brasil. Estou falando da resposta americana. Estou falando da declaração de Marco Rubio, das possíveis sanções, né? E a moto aqui me atrapalhando, me desculpem, né? Por isto, a reação iminente dos Estados Unidos parece ser dura, pelo que estamos lendo e ouvindo por enquanto. Mas não somente os Estados Unidos, porque um integrante do Parlamento Europeu, o deputado polonês Dominik Tarczyński, né, protocolou um projeto de resolução propondo sanções contra aquele ministro nos países da União Europeia. É apenas um deputado, e vocês já devem ter ouvido, ou visto, ou lido essa informação. Mas, lá nos Estados Unidos, tudo começou com um único deputado também, ou deputada, né? A Salazar, é isso, Salazar? Não é o nome dele? Elvira, né?
Elvira Salazar, ou seja, começou com ela ali, né, devagarinho, chegou onde chegou. Aquela visita oficial, aquela visita de uma oficial de justiça a Jair Bolsonaro dentro do hospital, foi o que desencadeou o desejo desse deputado europeu a acionar o parlamento. Ele disse o seguinte: vou propor um projeto de resolução para estabelecer sanções àquele ministro. Aquele ministro é por minha conta. Ele fala o nome dele. Aqui na Europa, eu vivia sob o comunismo, sou da Polônia, sei o que é comunismo. As ações tomadas por aquele juiz são puro comunismo. Eles querem destruir seus oponentes políticos. É por isso que temos de defender os direitos humanos. Temos que defender a verdadeira democracia e temos que lutar contra os comunistas, prosseguiu o deputado. Ora, vamos considerar aqui que o próprio deputado Dominique disse ser amigo de Eduardo Bolsonaro. Portanto, meus amigos, a situação é a seguinte: estão todos trabalhando nos bastidores, nós sabemos quem é pró, quem é contra a comunidade conservadora do Brasil, que é a maioria, né? E sabemos que essa luta está em andamento e não acabou. Se a esquerda, se esses jornalistas, melhor dizendo, se esses blogueiros que fazem parte desse consórcio já estão achando certa e definitiva a ideia de que Jair Bolsonaro será preso, eu acho que eles estão se antecipando um pouco. Olhando assim, parece que está tudo pronto. Às vezes a gente olha para o céu, vê o céu escuro, fala, vai vir um toró, vai vir uma chuva. Passa 3 minutos, o céu está claro. Nada é definitivo. Quem sabe das coisas é Deus. Nós só achamos. Só achamos. Ninguém sabe quem vai estar vivo amanhã ou não. Então, eles estão aí se antecipando, aquele ministro está acelerando esse julgamento no Supremo para ver se até setembro consegue definitivamente julgar, etc e tal. Só que o que vem lá dos States, lá dos Yankees, lá do tio Sam, pode mudar muito o jogo. Eles não vão vir só com aquele negocinho, vou tirar o vício daquele ministro porque eu não gosto dele. Não é só isso. A pressão não vai ser só em cima dele e dos seus cúmplices. A pressão vai ser sobre o governo brasileiro. Tenho certeza disso. Trump vai impor força em cima do governo. Assim como o Biden interferiu em 2022, Trump vai interferir também em 26. Tenho certeza disso. A menos que eu esteja completamente fora da casinha, enxergando aquilo que não existe. Mas é o que eu penso. E com essas palavras, eu encerro meu vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes. Se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar. Deixe o like, se inscreva, torne-se membro se puder, colabore se puder. O que importa é estarmos juntos nessa caminhada, ok? Desejo a vocês todos um excelente final de domingo, muito boa noite, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.